Amém, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Semana passada nós iniciamos aqui uma ministração a respeito de pessoas do jardim passando pelo deserto. E o que significa esse título, né? Pessoas do jardim? Significa que eu e você, nós fomos feitos para um ambiente completo em Deus. Eu e você fomos feitos para um ambiente de plenitude. Então, se nós acompanharmos ali o que acontece em Gênesis, Deus ele vem criando toda a terra, Deus ele vem criando todo o sustento, Deus ele vem criando tudo. E a última criação dele, que ele chama de uma criação, a sua imagem e semelhança, somos nós, é o ser humano. E ele cria o ser humano como esse ser, essa pessoa do jardim, feita para um lugar onde já existe tudo. Feita para um lugar onde não existe tristeza, onde não existe angústia, onde não existe amargura, feito para um lugar onde tem alimento suficiente, onde todas as necessidades são supridas, onde a presença de Deus é abundante. Deus nos fez para esse ambiente. Nós sabemos que o ser humano ele veio, ele pecou e ele é retirado desse jardim, só que ele foi feito para este lugar. O ser humano foi tirado desse jardim secreto, protegido pelo Senhor, onde tinha todo o sustento. E até hoje nós estamos vagando sobre a terra até que nós vamos retornar para Deus neste lugar celestial, nesse jardim celestial, se eu posso dizer assim, neste lugar onde nós temos tudo, onde não haverá choro nem lágrima, onde tudo que nós precisamos será suprido em Deus, onde a presença de Deus é abundante. Só que entre o jardim do Éden, ali no começo da nossa história, e o fim da história no céu com o Senhor, nós estamos caminhando por este lugar que eu diria que seria um lugar de deserto. E esse deserto, às vezes são as nossas situações, são as circunstâncias da nossa vida. E nós começamos a conversar a respeito disso, de como nós somos pessoas do jardim, que nós confiamos em Deus e aonde Ele tem nos levado, mas nós estamos passando por este ambiente de deserto. E eu quero continuar sobre isso hoje. E o trecho que eu quero usar de referência aqui é Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, que trecho! E aí, quem quer ser levado e guiado pelo Espírito Santo para o deserto? Ninguém levanta a mão, gente, ninguém está vendo isso. Curva a sua cabeça e fala assim: Senhor, fala comigo nessa palavra, que não seja apenas um tempo que nós gastamos aqui, mas que realmente essa palavra venha gerar vida dentro de nós, venha gerar revelação da Tua vontade, nos Teus propósitos dentro de nós. Senhor, nós te agradecemos por a Tua palavra, que ela seja reveladora nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Cutuca a pessoa e fala assim: ei, você está preparado, gente? Você está preparado? Já colocou o cinto? Está tudo certo? Então beleza. Então vamos lá. Aqui, esse trecho de Mateus, ele relata o início, na verdade, antes do início do ministério de Jesus, antes de Jesus começar a atuar a sua vida pública sobre a terra. E ele fala que Jesus, antes de tudo isso acontecer, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. O que isso significa? Significa que existem duas opções de você chegar em uma dificuldade ou num deserto na sua vida. A primeira forma de você chegar num deserto deveria ser um lugar de todo cristão. Se a chegar nesse deserto através disso, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então existe a chance do Espírito Santo de Deus te levar a circunstâncias desafiadoras. Existe a possibilidade, da própria voz do Espírito Santo, você seguir tudo à risca, e no final desse seguir à risca da voz do Espírito Santo e da sua vontade, você se deparar no meio do deserto. Isso acontece. Aqui nós vimos que Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele se encontrou no deserto. Então nos leva a outra opção também. Muitas vezes nós nos encontramos em lugares de situações desafiadoras, em problemas sérios, em coisas que eu pergunto: Senhor, o que aconteceu? Só que esse lugar, esse deserto que eu me encontro, às vezes foi por conta das minhas próprias escolhas e circunstâncias. Foi por conta das minhas próprias decisões. Foi por conta de um pecado, por conta de um erro, e aí de repente eu me deparo com o fruto daquele meu pecado. E hoje eu quero desmembrar essas duas partes aqui, de qual que é a diferença, e na verdade existe muita diferença entre você ser levado pelo deserto, através da voz, da direção do Espírito Santo, e você está enfrentando momentos desafiadores, e você estar no deserto como fruto das suas
suas más decisões, como fruto do seu pecado. Eu diria que mais importante até do que o deserto em si é como você foi parar lá. Mais importante do que a situação ser boa ou ruim, a minha pergunta é como você chegou nessa situação. Sabe, às vezes a gente só se depara com o medo ou percebe que é um deserto ou uma circunstância que não deveria estar quando isso se aparece de uma forma ruim. Mas enquanto isso for bom para mim, mesmo sendo um deserto, sendo fora da situação de Deus, eu não percebo isso como uma situação ruim. Sabe, mais importante do que o deserto é você descobrir o porquê você chegou lá e como você chegou lá. Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo a um lugar de tentação, de provação. E esse lugar de provação do Senhor, que Deus tinha separado para Jesus, era simplesmente uma passagem de Jesus pelo deserto para que ele fosse aprovado. Depois de aprovado, ele iniciar o seu ministério público e depois ser colocado como mártir ali naquela cruz e ser o nosso Salvador. Só que o levar Jesus até o deserto foi apenas um estágio do Espírito Santo dizendo assim: olha, eu vou apenas levar você para uma tentação, eu vou levar você apenas para uma prova, para que você nessa prova seja aprovado e você saia desse deserto em um novo nível. Então o motivo de Jesus ter entrado ali é simplesmente como se fosse uma passagem, como se fosse apenas uma prova que validasse ele para o início do ministério dele, para a atuação dele. Como se fosse algo que fosse validar ele sobre a terra, para a atuação em cima e derrubando potestades e inimigos. Vamos continuar o trecho aqui de Mateus, fala o seguinte. Então, começa assim, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Nós estamos encerrando hoje o jejum, amém? Quem está aí só? Está de pé só pelo vento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jejum maravilhoso. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí, quando veio em cima de Jesus o desejo, quando veio em cima de Jesus a fome, a necessidade, aí sim, a Bíblia fala que se inicia a aprovação do Senhor. A aprovação de Jesus no deserto não iniciou no dia 1, mas iniciou no final do jejum de 40 dias. E aí ele começa o seguinte, Mateus 4, dos 3 ao 4, a continuação da história. Então o tentador, ou o inimigo, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia como ele foi parar naquele deserto. Jesus sabia que ele não precisava de pão para matar a fome dele. Jesus sabia que o que estava sendo aqui aprovado, o que estava em teste, o que estava em xeque aqui, era a obediência dele a Deus, mesmo em meio à fome, mesmo em meio à necessidade. Jesus ele podia virar para Satanás aqui e dizer o seguinte: Jesus, lembre, às vezes a gente esquece que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem também. A fome depois de 40 dias, meu irmão, continua sendo fome. Então, quando ele se aproxima aqui, Jesus podia ter virado para Satanás, para o tentador, e falar assim: olha, eu aceito esse pão, eu quero esse pão, eu quero comer essa comida, eu estou com fome, eu quero, eu desejo esse pão. Só que como ele conseguiria esse pão, muda tudo. Ele podia ter comida em abundância ali, o pão podia ser uma imagem figurativa, mas para nós hoje é qualquer bem, é qualquer coisa que nos supre. A pergunta é: você pode ter todas essas coisas, mas a que custo? A que custo? Jesus ele sabia que essa tentação, esse desejo que estava dentro dele, pela fome mesmo que ele estava carregando, ele podia ter a escolha de falar assim: eu desejo ter comida, e eu quero comida. Mas ele não levou em consideração a fome dele ou o desejo dele, mas ele preferiu ficar com fome do que ter abundância e comida sem Deus. Ele preferiu ficar na abstinência, ele preferiu ficar na necessidade, ele preferiu continuar na tentação dele, do que ter o pão, mas sem a presença de Deus, sem ser aprovado pelo Senhor. Por isso que eu digo para você, o que é melhor na nossa vida? Ter fome ou ter em abundância? Depende. Como você chegou nesse lugar? Como você chegou nesse lugar de escassez? E como você chegou nesse lugar de abundância? Depende.
Depende se isso é para a glória do Senhor e se Deus está fazendo algo, ou se você chegou aí por conta das suas decisões. Vamos continuar. Então, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo, em cima de um lugar bem alto, né? Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aqui o inimigo é tão sujo que ele usa até coisas que são verdadeiras. Não é verdade que se Jesus precisasse de um socorro, de uma queda de altura que fosse matá-lo, o inimigo usa uma verdade. Porque está escrito: aos anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, e para que você não tropece em pedra alguma. Isso não é uma verdade? É uma verdade. Só que Jesus sabia quem direcionou ele ao deserto. Então, no meio que apareceu essa tentação dada pelo inimigo, até usando uma verdade, que Deus resgata, que Deus salvaria, que Deus supriria no momento de necessidade, Jesus virou e falou assim: também está escrito: eu não vou colocar à prova a Deus, eu não preciso colocar o Senhor à prova. Jesus podia ter se jogado para provar o quão poderoso Deus é. Jesus podia ter se jogado e falar assim: realmente, Deus não fala que vai me proteger, então eu vou me jogar. Mas ele decidiu não precisar da misericórdia e da graça de Deus naquele momento. Ele preferiu olhar e falar assim: não, peraí, não foi ato do meu pecado que me trouxe aqui, mas eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus para essa tentação. Eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus a esse deserto, então eu não vou sair dele. Eu só saio desse deserto aprovado. Sabe, Jesus sabia. Jesus podia ter se jogado e sido salvo, mas ele teria perdido a luta final. Porque a luta ali não era a luta de poder, não era uma luta de governo, mas era uma luta de dependência, de ordem. Se Jesus tivesse se jogado e tivesse sido salvo por Deus, ele teria sido salvo sim pelo Senhor e a misericórdia de Deus, mas ele teria perdido para o inimigo. Isso faz toda a diferença. Aí eu te pergunto: é melhor experimentar um agir milagroso de Deus, ou experimentar uma coisa talvez que não é tão surpreendente, mas dentro da vontade de Deus? Sabia que isso muda tudo? Às vezes nós experimentamos na nossa vida misericórdia, às vezes nós experimentamos na nossa vida graça, e nós falamos assim: meu Deus, até usamos, né? Foi pela misericórdia de Deus que tal coisa não aconteceu. Agora a pergunta que eu te faço é: por que você precisou dessa misericórdia? Como você chegou nesse deserto? Claro que a mão de Deus ela vai te sustentar e estender misericórdia sobre você, mas o como você chegou nessa situação faz toda a diferença. Vamos continuar, Mateus 4, a partir do versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Vamos raciocinar aqui. Por que Jesus veio à terra? Não foi para prostrar todos os povos a Ele? Se Jesus tivesse dito sim para essa tentação do inimigo, não é exatamente aquilo que ele veio fazer sobre a terra? Dizendo o seguinte: tudo isso lhe darei, todas as nações da terra eu te darei. Não é isso que você veio fazer sobre a terra? Eu vou te dar. A única condição é que você precisa se prostrar diante de mim antes. A única condição é que você precisa me adorar antes. Isso muda tudo. Como Jesus conseguiria os reinos prostrados aos seus pés, faz toda a diferença. Sabe, às vezes nós achamos que é muito bom ganhar uma posição de liderança, de autoridade, ou até ganhar, por exemplo, um bairro inteiro para Jesus, uma nação inteira para Jesus. Mas o como faz toda a diferença. Como você chegou neste lugar? Como você chegou neste lugar de autoridade?
como você chegou neste lugar de liderança? Será que ele foi dado pelo diabo? Sabe, às vezes nós precisamos discernir. Às vezes parece que uma coisa é super vontade de Deus, e aqui era, não era? Era algo que também estava no coração e era uma ordenança que nós estamos aqui hoje trabalhando como igreja para isso. Para que o Parque Imperial aqui, por exemplo, como igreja local, se prostre ao Senhor. E olha que oferta barata, o diabo oferece isso a Jesus, se ele se prostrar. Só que Jesus sabia que era uma tentação. Jesus sabia que era uma prova para ele ser aprovado. Jesus sabia que os caminhos importam. Jesus sabia que como ele chegou naquele deserto apenas para ser aprovado, faz toda a diferença. Agora, se eu estou focando nessa tecla, eu vou continuar nela, de como você chegou no deserto que você se encontra, faz toda a diferença. Muda tudo. O que nós precisamos entender então, Gabriel, se as minhas circunstâncias não importam tanto quanto como eu cheguei nelas, se a escassez não importa tanto como eu cheguei nelas, se a tristeza não importa tanto como eu cheguei nessa tristeza, se o como eu cheguei neste lugar é mais importante do que a circunstância em si, então como que eu discerno, como que eu aprendo a ver o que está me levando a esses lugares? Gálatas 6, do 7 ao 9, diz o seguinte, Gálatas 6, do 7 ao 9, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso mesmo também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, o pecado, mas quem semeia do Espírito para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Sabe, a nossa vida ela deve ser enxergada como se cada ação nossa, como se cada decisão nossa, cada resposta nossa, fosse uma semente que eu estou lançando sobre a terra da minha história. Cada decisão que você está tomando, cada escolha que você está tomando, é como se fosse uma semente que você está plantando sobre a sua história. E essa semente, ela carrega um poder, assim como toda árvore. Ela vai enraizar, ela vai crescer um tronco e ela vai gerar um fruto. E aí ele está dizendo o seguinte: aquele que semeou, aquele que colocou a semente na sua história, para o pecado, para a sua própria carne, quando essa árvore nascer e o fruto sair, e você for comer da árvore desse fruto, você vai morder a morte e o pecado. Agora, aquele que semeia do Espírito, aquele que semeia para a verdade, aquele que semeia da palavra de Deus, quando você plantar essa semente na história da sua vida, essa semente também vai gerar um tronco, uma árvore frutífera. Você vai lá comer do fruto dessa árvore e você vai provar da bondade de Deus. Você vai provar do amor de Deus. Você entende? Você precisa compreender que as ações da sua vida são como sementes que você está lançando no seu futuro. Sementes de vida são árvore frutífera de vida. Sementes de pecado e de morte são frutos de pecado e de morte. Então, Gabriel, como que eu aprendo a discernir? Como que eu aprendo a separar, a dividir e entender as circunstâncias que eu estou vivendo na minha vida? E eu quero separar elas em duas opções. A primeira opção é: se o que me fez chegar nessa circunstância que eu estou vivendo hoje, se o que me fez chegar nessa situação difícil ou boa que eu estou vivendo hoje, foi porque eu fui fiel a Deus, foi porque eu falei a verdade, foi porque eu agi com integridade, foi porque eu fui correto, foi porque eu fui humilde, eu fui transparente, foi porque eu decidi andar segundo a milha, foi porque eu decidi andar segundo a palavra. Meu irmão, não importa se essa situação é boa ou ela é desafiadora, é ruim. Você foi levado a este lugar pelo Espírito. Sabe, se a sua resposta para estar chegando até nessa circunstância ruim foi porque você decidiu semear o princípio da obediência, foi porque você decidiu semear o princípio da honra, o princípio da humildade, o princípio de ouvir a voz de Deus, meu irmão, não se preocupe com a circunstância ruim.
porque ela é só um deserto, como uma prova do que Deus tem para fazer na sua história. Você entende? A circunstância, ela não importa tanto, se ela é boa ou seja ruim. O que importa é como você chegou nela, como você chegou nessa situação. E se a sua resposta foi: Gabriel, eu agi, eu fiz tudo o que eu deveria fazer, eu fiz tudo o que o Espírito Santo me disse para fazer, eu agi de acordo com a verdade, e mesmo assim eu me vi em maus lençóis, eu me vi em más situações. Meu irmão, a sua resposta no meio desse deserto, a sua resposta no meio dessa necessidade, desse lugar ruim, deve ser obediência a Deus, honra a Deus, humildade ao Senhor, aprender a ouvir a voz de Deus e alinhamento. E o deserto vai ser 40 dias, não 40 anos, como muitos, né? E mesmo que o deserto, às vezes, ele demore sobre a sua vida, a nossa posição deve ser de confiar ao Senhor, assim como Jó, capítulo 13, versículo 15. Depois de Jó também é uma história, uma narrativa bíblica, onde a história de um homem e da sua família, e ali no discurso dessa história, Deus entregou Jó para ser tentado também, para provar o coração e a dependência dele a Deus. E aí o inimigo começa a tirar uma por uma das coisas da vida de Jó. Tirou o sustento, tirou a saúde de Jó, tirou os filhos de Jó, matou as esposas, matou tudo, o gado. E aí Jó estava ali, num lugar onde ele não tinha nada, um deserto, mesmo fazendo tudo direito. E ele podia se questionar e virar assim: o que aconteceu? O que eu vim parar aqui? Só que ele sabia que aquele deserto, por mais difícil que ele fosse, ele estava nas mãos de Deus, porque ele foi guiado por Deus, ele é um homem de Deus. E a resposta de Jó, no último segundo dele, de tentação, ele fala assim: eis que ele me matará. Quando ele fala aqui, ele está se referenciando a Deus, não ao diabo. Eis que Deus me matará. Eu já não tenho esperança, mas assim defenderei a minha conduta diante dele. Ou seja, mesmo que ele me mate, mesmo que Deus me destrua, eu permanecerei íntegro. Não vou dobrar a minha postura, a minha conduta diante da circunstância, diante dele. Jó entendia isso. Jó entendia na mão de quem que ele estava. Isso faz toda a diferença. Então essa foi a opção 1. Se você foi levado ao deserto, ou a circunstâncias boas ou ruins, por conta da sua integridade, da sua verdade, por conta de caminhar e se aproximar com Cristo, meu irmão, não se preocupe com esse deserto. Você sairá aprovado para o outro nível. Amém? Agora nós temos a opção 2. Diga a opção 2. Que é uma opção que ninguém quer chegar lá. A opção 2 é o seguinte: se você foi levado ao deserto, a essas situações difíceis, porque você foi orgulhoso, porque você mentiu, porque você pecou, porque você roubou ou tirou de alguém, porque você foi ganancioso, porque você foi rasteiro e trapaceiro, porque você não adorou somente a Deus, você não foi levado ao deserto a essa aprovação pelo Espírito Santo de Deus. E não adianta falar: Deus me deu uma prova, porque Ele não deu. Nossa, Deus me deu uma situação, e Deus lá de cima falando: eu não te dei não. Sabe, se você está nessas circunstâncias que você está, sejam elas boas ou seja ela ruim, como um deserto, mas você chegou talvez nessa posição de liderança, ou até de ganhar muito dinheiro, ou até de ter algo superior, enfim, de abundância ou de necessidade. Mas se foi porque você foi orgulhoso, de peitão cheio, e não quis se humilhar, meu irmão, é questão de tempo. A Bíblia fala que o fruto, o salário do pecado é a morte. Então pode levar o tempo que for, o salário do fim dessa história vai ser a morte. Se você chegou onde você chegou porque você mentiu, porque você falou mentiras, você não foi verdadeiro,
Meu irmão, talvez o que você esteja colhendo não é uma tentação do Senhor para ser aprovado. É apenas um fruto dessa semente que você plantou. A árvore nasceu, o fruto saiu, você colheu ela amarga. Se você chegou onde você chegou, nessa situação embaraçada, porque você roubou de alguém, ou tirou de alguém, ou porque você foi ganancioso, você foi trapaceiro, ou porque você deu prioridade às outras coisas e não a Deus, você não foi levado a esse deserto pelo Espírito Santo. E isso não é um deserto de Deus. Não é Deus que está te dando essa prova. Você mesmo plantou o pecado e está colhendo da árvore que você plantou. Você pode até ter o pão, pode até ter a abundância, mas pode até ter a glória de homens às vezes, a honra de homens, as pessoas olharem para você e dizerem assim: nossa, você é o máximo. Mas diante de Deus, você fracassou. Diante de Deus, você não está aprovado. Você não está apto. Sabe? E neste tipo de deserto, nesse tipo de circunstância, você só sai desse deserto através de duas formas. A primeira forma é o arrependimento genuíno. Arrependimento. E a segunda forma de sair desse deserto é morto. É morto. Ou você sai desse tipo de deserto arrependido e com o coração contrito e quebrantado e se prostrando aos pés do Senhor, ou você sai desse deserto morto, porque o salário do pecado é a morte. Sabe? E por isso que eu quero tocar um pouquinho nessa oportunidade do arrependimento. Por isso que torna tudo mais interessante quando nós entendemos que nós pecamos todos os dias. A nossa geração vem vindo, o ser humano vem em decadência todos os dias. E se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, não existiria nem essa opção de arrependimento. Nós estaríamos num fluxo muito mais rápido de plantar e colher pecado, plantar e colher morte, a humanidade inteira fracassada. Por isso que o arrependimento é tão forte na vida de um cristão. Por isso que o arrependimento é aquilo que abre as portas do reino de Deus para uma nova vida. Por isso que o sacrifício de Jesus é tão importante naquela cruz. Porque o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, é o que nos dá a oportunidade de hoje, mesmo que nós tivéssemos pecado, mesmo com todo o nosso passado, mesmo com tudo que nós fizemos, Deus hoje Ele deu uma oportunidade dizendo assim: se você mesmo assim ainda deseja se arrepender, Jesus veio para isso e gera transformação na sua vida. Por isso que o sacrifício do Senhor muda tudo. E o diabo sabia disso. Por isso que Jesus, Ele não colocou a nossa salvação, o nosso arrependimento em xeque ali no deserto. Jesus, Ele sabia que se Ele fosse aprovado naquele deserto, naquela tentação, Ele traria cura para toda a raça humana. Ele traria cura e restauração, arrependimento para a minha vida e para a sua vida. Jesus sabia que o que estava em jogo ali era muito mais do que comida, o que estava em jogo ali era muito mais do que poder, era muito mais do que qualquer coisa. Mas o que estava em jogo ali era um caminho de arrependimento para a humanidade inteira. Jesus sabia, por isso que Ele resistiu ao diabo. E no final dessa tentação, a Bíblia fala que os anjos vieram, o diabo foi embora, os anjos vieram e alimentaram Jesus. Por isso que a figura do sacrifício de Jesus, da entrega dele na cruz, muda toda a nossa história. Atos 3, do 19 ao 20, fala o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. O arrependimento, mesmo que o que você esteja passando é fruto do seu pecado, Ele está dizendo assim: arrependam-se e convertam-se ao Senhor, para que os seus pecados sejam cancelados,
a escrita de dívida, a semente que você plantou, ela não venha frutificar sobre a sua vida. Sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. Você consegue entender o amor de Deus? Ele dizendo assim, mesmo que as suas escolhas foi o pecado, mesmo que a sua escolha anterior foi destruição, foi morte, foi ser inimigo de Deus, se você hoje se arrepender das suas obras, se você hoje decidir mudar de rota, eu vou cancelar sobre a sua história o histórico de dívida, e eu vou trazer sobre a sua geração tempos de refrigério. Gente, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Venham tempos de refrigério. O arrependimento genuíno libera dos céus um tempo de refrigério em meio ao deserto. Libera um tempo da graça do Senhor, um tempo da misericórdia do Senhor. Sabe aqueles momentos onde nós estamos enfrentando e dando de cara com a consequência do nosso pecado muitas vezes. E a gente olha e fala assim, olha, eu estou vivo pela misericórdia de Deus, porque eu sei que eu merecia coisa pior. Sabe essa frase? Eu sei que eu merecia coisa pior, mas pela misericórdia de Deus eu estou bem. Sabe, o arrependimento gera isso no nosso coração. Eu sei que eu merecia o fruto do meu pecado, mas pela misericórdia de Deus, Ele está me dando um tempo de refrigério. Sabe, Deus é para isso. Onde nós sabemos que merecíamos algo por conta da nossa conta de pecado, mas nós colhemos o favor de Deus, o refrigério de Deus por conta da bondade do Senhor. 1 Pedro 5,6 fala o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Portanto, humilhem-se, arrependam-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. A humilhação, meu irmão, ela é boa. A humilhação diante da poderosa mão de Deus é um ato de confiança ao Senhor. É um ato de dependência ao Senhor, que no tempo oportuno Ele o exaltará. Ele os resgatará. 1 João 1,9 fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, se eu e você decidirmos nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos contrário à vontade de Deus, a Bíblia fala, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar das injustiças. Ele é justo para nos perdoar e nos livrar. Caminhando aqui para o final, passar pelos desertos da vida é saber usar este lugar de deserto, este lugar de provação que você se encontra, para se aproximar da vontade do Senhor para a sua vida. É aprender a usar os desertos como um trampolim que te jogue para mais perto do Senhor, não para a morte. Suas circunstâncias, elas não são aleatórias na sua vida. As coisas que aparecem para você lidar durante o seu dia a dia não são aleatórias. Elas são apenas situações que provam a quem você está servindo. Use as circunstâncias do seu dia como um instrumento, uma ferramenta para adorar ao Senhor. Amém até aqui? Amém. Meu irmão, mais importante do que o deserto é como você foi para lá. Assim como uma doença, para cada doença tem um remédio. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Para cada situação que nós estamos passando, a palavra de Deus, ela tem uma resposta. E se você chegou nesse deserto guiado pelo Senhor, porque você foi obediente à voz de Deus, não se preocupe, continue sendo obediente, porque Deus em certo momento os exaltará. Agora, se você chegou a esse lugar de deserto por conta de fruto das suas escolhas erradas, a Bíblia já tem um caminho para você preparar pelo próprio Senhor. Arrependam-se, arrependam-se, que
Deus trará tempo de refrigério. É simples. Eu sei que é simples falando, mas na prática não é simples. A prática disso é você voltar às vezes para quem você roubou e você devolver o que você roubou. A prática do arrependimento é às vezes a pessoa que você magoou, você voltar lá e pedir perdão e se humilhar e falar assim: olha, mais importa eu estar bem diante de Deus do que diante de homem, então eu estou me arrependendo aqui. Eu sei que a prática disso aqui, de sair desse modelo 2 de deserto, às vezes não é fácil. Às vezes ela passa por humilhação, passa por, sei lá, por virar para pessoas e passar vergonha mesmo e falar assim: olha, sabe aquele virar para pessoas às vezes é assim: olha, eu já tive que aconselhar pessoas aqui muito nesse sentido, porque às vezes os pecados eles nos prendem. Eu falo isso porque eu já vi tanta gente presa que não consegue romper, porque se ela olha para trás, ela tem tanta questão mal resolvida que parece que não deixa avançar. Teve uma vez um jovem que virou para mim e ele estava nessa situação. E homem de Deus, assim. E aí eu fui perguntando, e ele tinha tantas questões mal resolvidas no passado, e eu virei para esse rapaz e falei assim: olha, você quer realmente romper? Procura essas pessoas aqui, ó. Essa pessoa que você defraudou, essa pessoa que você falou mal, essa pessoa que você fez isso. Vira para ela e fala assim: olha, me perdoa, mas eu pequei junto com você nessa situação aqui. Olha, eu te ajudei a pecar nessa situação aqui, ó. Eu te ajudei, ó, eu pequei junto com você, eu errei junto com você nisso aqui, ó. Eu me arrependo disso. Meu irmão, isso é libertador. Aprenda a sair do deserto da vida. Mais importante é estar bem diante de Deus do que diante de homens, porque Deus, no momento certo, o exalta. Esse rapaz hoje, ele é um grande líder. Esse rapaz hoje, ele já casou, já teve sua vida, está com sua família, mas ele era jovem na época. Mas hoje está sendo usado por Deus para levar uma geração aí, porque ele soube não ficar preso nos desertos do passado, mas viver tudo aquilo, se arrepender de obras passadas, consertar o que era necessário, para falar: eu quero ver o novo do Senhor, eu quero sair disso. E por último, eu quero te convidar a ficar em pé. Em Jeremias 18, versículo 6. Jeremias 18, versículo 6. Fala assim: é uma mensagem do profeta Jeremias para Israel, para o povo de Deus. Fala o seguinte: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como um barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Casa de Israel, Deus virando para você e para mim hoje. Será que eu não posso fazer com vocês o que faz um oleiro? Que monta o vaso, desmonta o vaso, quebra o vaso, refaz o vaso. Meu irmão, a circunstância pouco importa. Se eu vou ser quebrado, se eu vou ser desmontado, pouco importa. Mas o que importa é na mão de quem eu estou passando por isso. Se é na mão do Senhor, como Ele diz aqui para o seu povo: eis que, como um barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, se eu estou sendo destruído pela mão de Deus, vai doer, mas Ele vai me restaurar. Como um vaso na mão do Senhor. Não importa as circunstâncias, mas importa a quem nós servimos, na mão de quem nós estamos. Então que hoje, nessa noite, você venha realmente sair daqui com um questionamento dentro de si, perguntando: Senhor, se eu entrei aqui, Senhor, questionando